E aí, gente, tudo bem com vocês? É, Primeiramente, eu venci na vida. Bibi Ballas está famosa. Ahn, assim, não tá famosa igual a Felipe Neto, mas tá famosa e tá conversando com o Pirula e tá conseguindo projeção aí, e resultado e discípulos. E isso daqui é, é mais ou menos quando um monte de gente começou a gerar conteúdo de life skill. Eu falei, caralho, não preciso mais falar sobre isso. E aí tem gente muito mais qualificada e com muito mais visibilidade do que eu para falar sobre isso. Isso permite eu me aposentar. E é engraçado porque eles falaram em determinado momento do podcast do tipo, vai vir uma galera nova, mais combativa, com mais fôlego, e aí deixa eles, e aí a gente se aposenta. E isso é maravilhoso, maravilhoso. É, Hoje a gente vai falar sobre a nossa seita, quer dizer, você entra só se você quiser. Não sei do que eu chamo isso, aceita que dói menos, mas tem nada de criativo nisso, esse trocadilho existe faz tempo. E aí a gente vai falar sobre um dos pilares da coisa que tá aqui, nenhuma dessas, é esse aqui, esse. Essa conversa é muito importante. Mas eu não sei inglês, não tem problema, não tem problema, você não vai precisar nem eu vou fazer uma síntese de uma conversa de 2 horas, de 1h30, de 1h20 e de 1h52. O que define uma seita? Uma seita é isso tudo aí que você pensa, e isso aí mesmo. Mas geralmente eles se caracterizam por uma coisa muito forte. Eles vêm de um grupo maior, só que eles são dissidentes, então eles se aproveitam de alguma coisa que já existe, só que eles reinterpretam e seguem a maneira deles. Então, do ponto de vista mercadológico, vamos supor que você era católico, o teu dízimo está subindo e está indo lá para o Vaticano. Aí a gente virou evangélico. Aí o seu dízimo ele está enriquecendo o pastor, ele está enriquecendo o grupo maior da área e no fim ele acaba lá no Bispo Macedo. Não todos, eu estou falando das religiões, né? Não da tua. E geralmente você dá dinheiro para uma organização muito grande, até que aparece alguém e fala assim, não, imposto é roubo, e na verdade a gente não se submete mais ao Vaticano porque ele está dizendo que é pecado eu me divorciar e casar com a mulher que eu amo de verdade, então eu vou fundar a igreja anglicana. Ou então é porque eu tive uma iluminação e eu conversei com Deus, ele na verdade escolheu a gente, e a gente que é os escolhidos, e a gente trabalha com umas regras novas, e é porque a gente não aceita, sei lá, transfusão de sangue. Não estou falando de nenhuma religião especificamente, eu estou dizendo que sempre vai ter uma diferença na interpretação. Não, é que você não entendeu direito, a gente aqui entendeu, então a gente vai ser salvo. As pessoas da seita, elas se ajudam e elas se vigiam também, porque uma vez que uma nova conduta, né, uma nova moral foi estabelecida, se você transgride e eu não falo nada, é porque eu estou apoiando a sua destruição, então eu tenho que fazer você voltar para a linha. Então, em suma, de acordo com, né, opinião de Fausto tirada da bunda, né, uma seita é importantíssimo a conexão próxima das pessoas e a fofoca, porque é a fofoca que vai falar assim, você está indo pro lado errado aí, você não deveria ir para esse caminho aí não, volta para cá, porque é desse jeito aqui que você vai ser salvo. E há umas premissas absurdas, mas que podem ser contradizidas muito facilmente por qualquer um que vem de fora e fale, cara, vocês estão inventando regra da cabeça de vocês e vocês estão estabelecendo comportamento da cabeça de vocês, e isso só faz sentido aí dentro, no meio onde vocês estão, e é a mais pura verdade. Então eu passei da fase de ficar triste porque eu sou cético, agnóstico. Eu passei da fase amargurada de não ter o benefício da fé, e estou começando a tentar criar uma fé sintética. Não é um positivismo alienado, mas é um comportamento onde a gente estabelece uma determinada conduta
e acredita na exponenciação dos resultados. Oi, entendi porra nenhuma. É mais ou menos isso. A gente vai evitar poluição de açúcar, poluição de informação, poluição de consumo, e a gente vai exponenciar a fé nos bons resultados que isso vai te trazer. E aí a gente vai fazer a nossa parte. Ah, Fausto, mas essa seita aí tá muito ruim. Porra, você não vai pagar dízimo, cara. Você já esteve em alguma seita que não tem dízimo, que você não tem que gastar absolutamente nada. Ah, mas é para as despesas do santuário. Não tem, você não vai gastar um puto, você não vai ter que encher o saco de ninguém, você não tem que contar para ninguém. Você não vai ter que bater de porta em porta falando vamos pra seita do Mundo de Fausto que é legal. E outra, nessa seita aqui você pega só o que te interessa. Porque se você viesse com essa seita pra mim aqui 5 anos atrás, eu pegaria 2 pilares e o terceiro falaria, não, isso daí pra mim não dá não. Né? Fausto, você acabou de me dizer que na seita precisa de fofoca, e a fofoca ela funciona como controle, e aí você mantém todo mundo dentro daquela, e você vai dando reforços hipnóticos para que as pessoas sempre acreditem naquilo, e sempre cobrem pela funcionalidade daquele comportamento. Nossa, pensando assim, o Japão inteiro parece uma seita para mim. Deixa eu voltar para o assunto. O Japão tem umas regras que só fazem sentido no Japão, então eles têm dificuldade de se relacionar com o estrangeiro. Por quê? Porque aí chega o estrangeiro, os caras não sabem para que eles estão fazendo aquilo, então deixa eu não sei viver com você. Deixa eu viver com os meus vizinhos japoneses, porque aí todo mundo faz o taiso, né? Todo mundo faz rei pra todo mundo, e é isso aí. Mas aqui é o seguinte, se você quiser se entupir de açúcar, os irmãos, porque na seita aqui 2 menos tem os irmãos, né? O irmão Geni, por exemplo. E aí aqui você aceita só aquilo que te faz bem. E se você quiser se empanturrar de açúcar e ser gordo, que nem eu tava, tá tudo bem. Mas hoje a gente vai falar de açúcar. Eu tive uma infância muito difícil, com muitos abusos, eu tive transtorno mental. Não, mental. Minha irmã tem transtorno mental. Eu devo ter, em certo nível, um pouquinho de um monte de coisa, mas eu não posso dizer que chega a ser um transtorno, porque isso não me impede de viver uma boa vida. No máximo, depressão crônica aí, que eu já convivo há muito tempo e tá tudo bem. Mas o que. Por que eu falei transtorno mental? Eu tive por consequência da infância e da pré-adolescência que eu tive, eu não desenvolvi distúrbio mental, mas eu desenvolvi distúrbios alimentares. E eu posso muito bem fazer um depoimento detalhado de como que a comida funcionou na minha vida e como que eu deixei de ser um jovem atlético que fazia, sei lá, karatê, jogava basquete, nadava, andava, corria, pedalava, como que eu deixei de ser alguém que ia pra academia 4 vezes por semana, além de fazer tudo o resto que eu fazia. Como que eu deixei de ser alguém que tinha condicionamento físico e virei aos 20 anos um cara barrigudo, letárgico, com dificuldade de ficar de pé por mais de 1 hora. Muita coisa aconteceu que foi me deixando desse jeito. E o que aconteceu não só na vida intensamente estressante que eu vivi no Brasil, mas o trabalho que eu tive no Japão com o esquema eu tô pensando em vários idiomas e não consigo falar, cara. Alternância de turnos. Então eu trabalhava 2 dias de dia, 2 dias à noite, folgava 2 dias, não tinha sábado, não tinha domingo, trabalhava 12 horas cada vez que eu ia. Depois teve um turno muito doido, porque eu trabalhava 2 dias das 6 às 2, 2 dias das 2 às 10 e 2 dias das 10 às 6 e folgava 2 dias. E aí se eu quisesse fazer hora extra, eu tinha que fazer um turno inteiro. Então acontecia sim, de eu trabalhar das 6 da manhã até as 10 da noite e entrar no outro dia às 14, né, às 2 da tarde, para trabalhar até as 10 da noite, depois entre as 2 da tarde e sai às 6 da manhã. Se você não está entendendo a explicação, imagina viver de acordo com essas regras. Imagina viver de acordo com um horário de turno de fábrica que se alterna a cada 2 dias, com o teu pai que é a tua referência de sabedoria, dizendo que se o turno existe é porque dá para fazer, e no Japão você não fica trocando de emprego, porque no Japão você tem que ser muito grato à posição que você tem e a empresa vai cuidar de você depois da vida.
esses distúrbios de sono e distúrbios alimentares e a solidão causada por esse estilo de vida, porque quando você tem um horário desse, como é que você vai conviver com alguém? É muito difícil. É muito difícil. Fez com que, por conta da infância que eu tive, todos os meus gatilhos, todas as minhas válvulas de escape, elas fossem em comida. E eu sempre comi muito. Até que com 22 anos, eu fiz um exame. É muito importante porque, gente, toda seita começa com o depoimento do cara com história de vida. É sempre assim, o cara, ele era um simples camponês, até que ele viu uma sarça pegando fogo. Eu tenho que contar a minha jornada, porque você tem que falar, oh meu Deus, o Fausto ali da seita, vou seguir ele. Me idolatre, só não me dê dinheiro, porque eu não quero. Aí eu... Beleza. Nesse negócio de trabalhar, eu tava muito pesado. E embora eu tivesse condicionamento físico para conseguir trabalhar, eu tava muito acima do peso. E aí o que eu comecei... E aí o que aconteceu um belo dia? Vai ter exame médico na firma. E é em jejum, e vários outros detalhes, várias outras coisas. Beleza. Cara, eu trabalhei das 2 da tarde até às 6 da manhã. E eu tinha o exame às 7 da manhã. Quando eu saí do trabalho, tava morrendo de fome. O que eu fiz? Eu comi, que é o que todo gordo faz. E aí eu fui fazer o exame. Em 2022, meu japonês não era tão bom assim. Eu tava muito cansado e eu não lembro de terem me perguntado se eu tinha tomado café da manhã. Eu só sei que eu falei que não, porque era o que esperavam escutar de mim. E aí colocaram na minha ficha lá que eu não tinha tomado café da manhã. Naquele dia não, eu tinha jantado às 6 da manhã ali. E aí é claro que, como eu tinha acabado de comer, o nível de glicose do meu sangue deu muito alto. E aí me chamaram e falaram assim, tem caso de diabetes na sua família? Tem pra caralho na minha família diabetes. Então eu tenho uma notícia pra você aqui, o teu nível de sangue tá aqui, você não pode comer açúcar porque você tem que se tratar. Falei, porra, eu sou diabético, mas que merda. Mas assim, burro, né? Cansado, não lembrava que eu tinha respondido. E aí eu... naquele momento eu falei, beleza, já que não pode, não pode. Parei de comer açúcar e tive a primeira e a segunda semana mais difíceis da minha vida e depois eu fiquei de boa. E no começo foi muito difícil porque o pessoal me oferecia refrigerante, me oferecia as coisas que eu gostava de comer, eu não aceitava, mas aí eu tive uma disciplina e vi que a minha vida estava boa daquele jeito. Eu já não tinha mais vontade de comer doce, e aquilo que eu achava que me impediria de viver e que encurtaria a minha vida estava tranquilo de carregar. Até que eu fui fazer um outro exame, né? Porque eu falei, já que eu tenho diabetes, eu tenho que procurar saber mais. E eu fiz um exame de sangue de jejum de fato. E falaram, não, você não tem não, esse negócio aí. Aí foram ver a minha ficha e falaram, você não tinha tomado café da manhã aqui? Eu falei, tinha acabado de jantar nesse dia. E falaram, então é por isso, então você não tem diabetes, fica tranquilo. Eu falei, filhos da puta. Porque eu fiquei 3 semanas sem comer açúcar. E à toa, eu perdi 3 semanas da minha vida. E aí, eu acho que esse caso na minha vida me permitiu muita displicência em tudo que eu vivi até muito pouco tempo atrás. Porque eu falei, cara, uma vez, eu sempre achei que eu não conseguia parar de comer, eu sempre achei que eu tinha vários distúrbios alimentares, e isso de fato eu tive, mas eu sei que a hora que a água bate na bunda, né, eu consigo me disciplinar e eu consigo viver de maneira regrada. E aí, com todos os estresses que eu passei na minha vida, com toda a dificuldade que eu passei na vida, minha vida na Bristol foi um inferno, minha vida na escola 1 foi um inferno, minha vida foi um inferno em vários momentos da minha vida. Eu falei, cara, eu não sou dono do meu tempo, eu não sou dono da minha rede social, porque eu não posso escolher com quem eu me relaciono, eu tenho que conviver todo dia com pessoas que me odeiam. Eu tenho depressão e tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida, que é comer. Então, cara, foda-se, eu vou comer. O que eu prefiro? Eu prefiro ser gostoso, marombado, ou eu prefiro comer tudo que eu tenho vontade, absolutamente tudo que eu tenho vontade, na quantidade que eu quiser, e ser gordo porque eu não tenho diabetes ainda, sabendo que se um dia eu tiver, eu vou conseguir me controlar. E isso basicamente foi regra da minha vida, dos 22 aos 43 anos. Eu vivi desse jeito.
Ah, Fausto, mas você tá gordo, ninguém vai te querer desse jeito. Aí eu vou lá chaveco e consigo. Ele é tão engraçado, ele é tão inteligente, ele é japonês, eu gosto tanto da cultura japonesa. Então, assim, eu consegui companhia não tá dependendo do tamanho da minha pança. Então, foda-se, eu vou comer tudo que eu tenho vontade. E basicamente foi assim, até eu chegar em níveis insalubres, porque com 1,75 m eu deveria ter alguma coisa em 73, 78 quilos, que é o que eu tinha na época em que eu melhor me sentia, na época em que eu praticava esportes e me sentia capaz de correr, sei lá, meia São Silvestre sem grande dificuldade. Ah, mas eu tava com 104 quilos. E aí eu falei, cara, desse jeito não tá dando. Eu preciso cuidar da minha saúde, porque Lana autista, Lari muito limitada por conta das dificuldades e das limitações da Lana, ah, né? Irmã esquizofrênica, eu tenho que durar. E do jeito que eu tô vivendo, vai chegar uma hora que eu vou morrer, vai ter uma hora que eu vou começar a xingar no Hots aqui e vou infartar. Mas, displicente como sou, ante, ante tudo que faz sentido e ante todo bom senso, né? Alguém que não faz check-up, alguém que não toma cuidado. Peguei dengue. É, essa dengue me fez muito mal e ela me deixou dores terríveis na coluna que não estavam associadas com a dengue em si. Dores musculares e que eu não sabia de onde vinha. Eu falei, cara, essa dor não tem jeito de ser dor muscular, ela pode ser alguma dor interna que eu não estou entendendo o que é. E talvez essa dengue tenha me deixado sequelas. Pela primeira vez em muitos anos eu vou precisar fazer um check-up. E aí eu fiz e descobri várias coisas ruins. Numa época. Pera que eu. Pera, volta. Eu, eu decidi que eu ia entrar em forma depois de muito tempo, com 104 quilos, mas eu falei, eu vou entrar em forma do jeito que eu querer, né, do jeito que me diverte. Então, quando eu descobri que a Alexa lê livros para você e ela tá lendo Judas, que é um livro maravilhoso, que depois a gente precisa discutir, uh, um romancezinho que acontece aí entre Israel e Palestina e que é maravilhoso porque ele faz você se apaixonar pelos personagens e depois ele te dá a dimensão do tamanho da treta. Falaremos sobre isso. O Rock não vai gostar se você ler aquele livro lá. Eu comecei a ir pra academia simplesmente para caminhar. Eu falei, eu não quero levantar peso, porque quando eu levantar peso dói. Aí quando eu vou sentar para dar aula, eu fico com uma fadiga enorme. Eu quero fazer disso uma jornada tranquila, calma. E eu comecei a andar. E andando eu comecei a andar cada vez mais. E eu tava andando cerca de 1 hora, um pouco mais do que isso todos os dias. Só que eu tava fazendo isso gordo, com sobrepeso e sem musculatura no corpo para sustentar o peso do meu próprio corpo. Então quando eu tive dengue, a dengue me enfraqueceu mais ainda. E aí ela deu gatilho para outras dores terríveis que eu comecei a sentir. Eu falei, cara, eu preciso tratar isso. E aí quando eu fui pro hospital para fazer check-up, ultrassom, né, vários exames, eu descobri que não só o meu fígado tá cheio de gordura, quanto eu tenho várias hérnias, e boa parte dessas hérnias elas se devem ao sobrepeso, falta de musculatura, ao fato de eu ter forçado muito a coluna andando, achando que eu estava sendo saudável e não estava, e toda a raiz ela está na falta de exercício e na falta de alimentação. E assim, gente, eu já tive depoimentos, por exemplo, da Bruna, em que ela falou, Fausto, você salvou a minha vida. Eu estava pronta para cometer suicídio. É um depoimento muito forte. E aí quando eu vou lá e vejo o vídeo que eu fiz, o vídeo não tem absolutamente nada de revolucionário. Eu simplesmente falei um monte de coisa que um monte de gente fala o tempo inteiro. O que acontece é que às vezes a gente joga semente, ela cai sempre em território espinhoso, pedregoso. Eu estou usando umas parábolas aqui, porque toda seita faz referência a parábolas de outras religiões e se apropria delas e diz que interpretou do jeito certo. A seita que dói menos. Às vezes você joga aquele conteúdo exatamente no momento em que a pessoa está precisando absorver, e essa absorção, a semente que cai no solo, fértil, ela vai germinar. É graças ao cara que jogou a semente? Não, é graças à semente eu encontro com o solo preparado. E aí eu comecei a buscar conteúdo justamente numa época que estava muito propício para isso. A primeira, ela
a respeito de ter conversas difíceis. E é uma coisa de doido, porque isso daqui ensina você a conversar com sua esposa, e ele fala, o meu trabalho, uma vez a minha mulher chegou e me disse que eu não era um bom ouvinte, e eu dei risada, eu falei, porra, eu sou terapeuta, eu sou especialista em escutar pessoas, é o que me deixa rico, é por isso que eu sou tão bom que eu cobro pra caralho, e eu cobro pra caralho porque eu sou bom, e eu sou bom em escutar, e você vive me dizer que eu não sei escutar. Esse cara tem o mesmo problema que eu não consigo escutar a Lari. Quando a gente está muito emocionalmente envolvido com as pessoas, a gente é arrombado, né? Vide eu com os meus colegas de HOTS, amigos de HOTS. Quando você tira a necessidade, né, de atenção e quando você muda o tipo de relação que você tem com a pessoa, aí vem a sua natureza sobre, né, de maneira muito mais nua ali. E é engraçado porque depois de escutar essa outra palestra, que você precisa parar de ser vítima da sua própria vida, eu tive e várias outras palestras, vários outros conteúdos relacionados à psicologia, que eu não tenho que ficar compartilhando aqui porque eu não sou psicólogo. Eu tive uma conversa muito difícil comigo mesmo a respeito dos meus distúrbios, das minhas fraquezas, dos gatilhos que impedem que eu seja um bom ouvinte com a Lari, de várias coisas que permeiam a minha vida e que fazem com que eu me sabote. E aí eu percebi que eu sim precisava de uma mudança drástica na vida e que essa mudança ela não poderia ser vou fazer dieta essa semana porque eu quero perder 2 quilos. Eu preciso fazer uma mudança de vida para um padrão de vida e para um estilo de vida que eu possa sustentar para sempre, até eu morrer. E aí eu caí nessa palestra maravilhosa que fez eu entender, não é uma palestra, é um podcast, é uma conversa, mas esse cara dá aula, ele vem aqui, ele dá aula, e ele não fala nada que eu já não tenha escutado de maneira estou estudando chinês, eu uso inglês e japonês para aprender chinês, e agora eu estou tentando formular as palavras e as coisas não me vêm, isso é horroroso. Mas tudo bem, eu estou feliz com o chinês que eu estou aprendendo, então me desculpem. É que eu pensei em espalhado. Esse cara, ele não fala nada que eu já não tenha escutado espalhado em pequenas doses em muitos outros vídeos que eu já vi. Então ele não está falando nada que eu não saiba, mas esse cara organizou esse conhecimento de maneira genial. E eu vou sintetizar aqui, vou deixar os links para vocês procurarem esses vídeos e assistirem, caso vocês queiram. Eles estão em inglês, mas acho que dá para colocar a legenda automaticamente tirada em português. Mas em síntese, o que esse cara fala é que a gente está servindo a indústria alimentícia, a lobby da indústria alimentícia, e você pode achar que isso é conspiração, mas não é, porque tudo faz sentido e eu já tive restaurante. E o nosso estilo de vida, ele é resultado da propaganda que a gente absorve, das crenças e dos hábitos das pessoas ao nosso redor, e a gente não está se nutrindo direito e a gente está se envenenando. Em última instância, ele tem uma fala dele que resumiria muito de tudo isso, e que foi o que mais me tocou e que é mais importante. Ele fala, olha, a gente deixou de ser animais da savana, que caçavam e dormiam. Em algum momento, separado ele fala isso. A gente comia muita proteína e dormia muito. Para quê? Para economizar energia, igual o leão faz. O leão, depois que come, ele fica feliz, ele deita e dorme, ninguém vai atacar ele. Ele dorme por quê? Porque ele quer economizar energia e digerir aquilo de boa. E aí, quando ele digere e o nível começa a cair, ele levanta e fala, porra, eu vou ter que caçar de novo. Então, a gente deixou de ser um bicho que caçava e se alimentava 2 vezes por dia, às vezes 4 vezes por semana. A gente deixou de ser um animal que se alimentava de muita proteína e que descansava durante muito tempo para virar um bicho que não dorme, porque está sempre ansioso, porque está sempre consumindo conteúdo, porque está sempre estudando alguma coisa ou produzindo alguma coisa porque precisa ganhar muita grana. E a gente está se entupindo de açúcar. O problema é que o açúcar, quando você come, ele vai lá e dispara o nível de glicose no sangue. Aí o que o seu organismo faz? Ele dispara a insulina, porque a insulina vai quebrar esse açúcar. Esse açúcar, quando ele é quebrado, ele é quebrado em monopeptídeos, acho que é isso, foda-se.
e aí a célula consegue ir lá e absorver. Se você não tem insulina, os pedaços eles ficam grandes, aí a célula olha para aquele banquete e fala, porra, eu tenho uma peça de picanha, eu tenho uma peça de cupim, mas eu não tenho garfo, velho. Eu não tenho garfo, eu não consigo morder esse negócio de tão grande que é. Então você precisa da insulina para quebrar isso, para que ela possa ir lá e absorver. Só que tem uma coisa muito importante aí. Quando essa insulina ela vem e começa a quebrar o açúcar e o nível de açúcar no sangue começa a cair, o seu corpo sente fome. Esse é o problema. A absorção do açúcar é muito fácil, basta a insulina quebrar e o negócio está pronto. É diferente da proteína, que dá muito mais trabalho de quebrar e absorver. Eu sei que eu estou parecendo os caras que eu mais ataco na internet, mas eu ataco os caras que precisam do seu dinheiro todo mês. O cara quer te explicar uma coisa revolucionária todo mês. Por quê? Porque ele precisa do seu subscribe, ele precisa do seu Pix. Aí ele vai falar que agora tem uma revolucionária da Himalaia de não sei onde que cobra com um monte de coisa do botão. Que aí né, pelo botão você vai cuidar bem da sua saúde. O país, a sabedoria milenar do botão. Tô falando de sexo. Você tá vendo que eu não tô querendo gerar valor, eu tô querendo passar a informação básica que você talvez saiba e talvez não esteja usando. O que acontece é que quando a glicose, o nível de açúcar começa a cair, você sente fome. Se você come um bife, é proteína, o teu corpo vai gastar energia para quebrar essa proteína. É como se viesse um bloco e o cara precisasse quebrar na picareta ali, em pedrinhas, para ele poder se alimentar daquilo. A proteína, o corpo gasta energia e ele leva tempo e ele consome essa energia de forma gradual. Imagina aquelas frutas que mais dão trabalho de comer, pinhão, nozes, romã. Imagina, é uns negócios que dá tanto trabalho para você abrir, descascar, cortar, morder, que você fica muito tempo comendo, aquilo te mantém ocupado durante muito tempo, e o consumo de energia, ele nem vale tanto a pena, tanto esforço que você faz para fazer aquilo. Ninguém come romã, né, que eu saiba, e se alimenta disso. O outro... Quando que foi a última vez que eu comi romã? Nem lembro, e nem sei se ela cabe no exemplo que eu estou usando aqui. Mas de doce, você come e você sente uma felicidade enorme, sobe o nível de glicose. Só que aí o que acontece depois de 2 horas? Você está com fome outra vez, porque o teu corpo está falando que está acabando o banquete aqui, traz mais, porque senão vai faltar. E esse cara ele diz, a gente deixou de ser um animal na savana, que comia 1 ou 2 vezes por dia, para virar um bicho ansioso, que dorme 5 horas por dia, 6 horas por dia, e essa é a minha vida, dificilmente durmo mais que 5 horas. E a gente está comendo a cada 2 horas, então a gente está fazendo 7, 8 refeições por dia. E essas refeições elas não são nutritivas porque elas têm muito mais açúcar do que fibra, muito mais açúcar do que proteína, muito mais açúcar do que qualquer outra coisa. Aí quando a gente fala, eu vou viver uma vida saudável, eu vou ser saudável, então eu vou trocar uma Coca-Cola por um copo de suco de laranja, aí toma aqueles copos de suco de laranja 100%, cheio de açúcar, que até sem açúcar tem muito açúcar. Por quê? Porque você pegou uma quantidade muito grande de laranja concentrada num único copo. Aquilo ali é uma bomba calórica que você não precisa. E aí o que acontece? Você que trabalha muito, você que teve que estudar muito inglês, muito programação, você que teve que estudar muito lei, você dormia 5 horas por dia, comia muito açúcar por efeito de propaganda e efeito das pessoas ao seu redor. E aí quando você vai no nutricionista, você conhece um cara que precisa do seu dinheiro todo mês. Então ele vai te fazer uma dieta para esse mês, o mês que vem vai ter outra dieta. E aí, possivelmente, eu não estou falando que todo nutricionista, além de pobre, é mau caráter. Não estou falando isso. Eu vou dizer que alguns nutricionistas, eles podem não te alertar ao que você realmente precisa, que são mudanças simples nos seus hábitos. E aí quando eu pensava em academia, eu falei, cara, eu já não gosto de academia porque eu sinto que eu tô perdendo tempo. Eu vou abrir mão da minha dieta, que é o meu estilo de vida? Não, essa pança, ela tem valor. Ela tem valor de todos os pratos maravilhosos que a Lari me fez, de todos os pratos que a gente foi comer fora. Isso é resultado de uma vida de muito prazer. De muito prazer. Então, assim, é engraçado, porque eu preciso trazer o Leandro um dia para contar como que é a vida de um top server, assim.
E é engraçado, porque durante muito tempo. E ele começou do mais um. Então quando a gente tá no mais 7 no mais 8 assim, né? Antes do PRI, a gente fala, puta, se um dia eu tiver dinheiro, rapaz, eu vou em tudo que é restaurante pro rodízio todo dia, eu vou comer pizza todo dia. E aí quando você chega nessa fase, você pode querer ficar ali durante muito tempo usufruindo exatamente essa vida que você achou que você queria pra sua vida. Só que eu fiquei nessa fase aqui mais de 10 anos. Uns 15 anos talvez. Depois eu dei uma moderada, mas assim, eu convidava um amigo para almoçar, aí depois ele tinha que ir embora. Já que eu tava ali em São Bernardo mesmo, eu ligava para outro amigo, o que a gente vai fazer? Vamos almoçar de novo, então eu almoço, não tem problema nenhum em fazer isso. E essa conversa difícil que eu tive que ter comigo mesmo, ela foi a respeito disso. Eu tenho crenças que vieram da minha formação, não só a relação abusiva que eu tive dentro de casa, que causava naturalmente já por si distúrbios alimentares, mas do meu meio social e do meu convívio e do comportamento que eu tive depois de grande, que como que eu desvinculo a sensação de relação afetiva que eu tenho com comida, já que toda vez que eu vou encontrar um amigo de longa data, alguém que eu não vejo há muito tempo, já que toda vez que eu recebo uma visita aqui em Aracaju, o que a gente tem que fazer é ir comer no melhor lugar que tem acarajé, na melhor pizzaria, no melhor restaurante. E aí a gente come em grande quantidade porque a gente associa a qualidade e a quantidade à felicidade proporcional ao carinho e ao afeto que a gente tem com a pessoa que está com a gente. Então, será que se vier uma pessoa de São Paulo me visitar aqui em Aracaju, eu vou chamar ela para tomar um iogurte natural, sem açúcar, com aveia? Sério que eu vou fazer isso com essa pessoa? E essa conversa difícil, ela foi no sentido de eu tenho que encontrar outra maneira de te demonstrar amor e carinho e afeto que não seja te entupir de comida e me entupir de comida também nesse processo. Eu vou ter que ter essa conversa difícil, eu vou ter que conseguir analisar a minha vida de um outro jeito, porque aí quando a gente se trombar acidentalmente, a gente não fala vamos ali tomar um café porque aí vem um pedaço de bolo e um pão de queijo. Eu vou falar não, a gente vai sentar ali e vai tomar uma água. E o quanto você vai se sentir apreciado, o quanto você vai se sentir querido, o quanto você vai achar que você tem da minha disposição e do meu tempo se eu não te chamar para uma refeição gigantesca. Eu tenho um amigo aqui na minha cidade que foi um dos primeiros corretores com quem eu conversei para procurar o lugar onde eu ia morar. Eu acabei não fechando com ele, mas a gente fez uma amizade que me dá muito apreço. E aí, assim, cara, eu não vou comprar agora, mas eu quero saber como que tá o mercado imobiliário. Então eu quero que você me conte tudo do mercado imobiliário. Em troca, eu te levo pra almoçar onde você escolheu. O cara me leva pra um restaurante que tem uma comida maravilhosa. Aí você paga 120 conto num prato pra duas pessoas, assim, e vem um negócio que você fala, meu Deus do céu, cara, eu não posso deixar um pedaço de peixe, eu não posso deixar um pedaço de carne sobrar, porque é um sacrilégio, porque essa comida é muito boa, não é o tipo de coisa que a gente come qualquer dia. E agora não. Agora eu vou te dar dinheiro e a gente vai tomar uma água. Porra, mas água não tem graça. Então vamos comprar um abacate e cada um come uma metade. Eu vou levar 2 colheres e uma faca. A gente vai dividir um abacate. Fausto, isso não é vida, você está sendo retardado. Você está mais chato do que vegano. Não. Basicamente, eu tenho que dissociar amor, carinho, felicidade, satisfação, recompensa de ter vencido na vida, recompensa da sensação de ter dinheiro, de ter condições de fazer o que eu quero, e o que eu quero vai ter que ser saudável para o meu corpo para ele durar mais, e ao invés de eu pagar R$ 120 numa refeição para duas pessoas, eu vou comprar um abacate. Esse abacate vai me custar R$ 2,50 ou R$ 3 aqui no mercado que tem frutas frescas a cada 2 dias. E aí vai me sobrar R$ 117. Esses R$ 117 eu posso investir, por exemplo, 100 para que eu tenha uma renda passiva de alguma coisa que no meu conceito, na minha concepção, seja moral, e vou garantir assim um futuro um pouco mais tranquilo para mim, e com o resto eu vou ajudar alguém que eu ame da maneira que eu puder, né? E isso não significa que eu vou ser
caridoso dando dinheiro para qualquer pessoa na rua, ou que eu vou me comover com qualquer pessoa que me ligue contando uma história muito triste. Significa que eu vou escolher ativamente pessoas que eu quero ajudar, e ajudá-las para ver de maneira talvez constante, firme, para que elas percebam que não é uma esmola dada sem significado, que é uma forma de cuidado, uma expressão de carinho e de incentivo para que elas sobrevivam nessa selva que a gente está vivendo. E aí a gente aumenta uma família onde as pessoas elas cuidam uma das outras e elas entendem que não importa quanto dinheiro elas acumulem, o dinheiro ele pode perder, as pessoas podem perder a fé no dinheiro, as pessoas podem perder a fé nos acordos sociais que foram feitos e que garantem que haja valor. Ou seja, eu quero poder viver torcendo para o meu capital me recompensar para o resto da vida, mas torcendo também para que haja uma revolução no meio do caminho, fazendo com que todo esse dinheiro perca o valor, para que as pessoas entendam o poder que elas têm. Então eu quero ficar torcendo para que a revolução alienada na cabeça das pessoas dê certo, porque aí pelo menos a minha família vai ser tão grande que aí a gente vai falar assim, olha, sobre essa nova forma de viver que foi necessária para salvar o planeta e para evitar a guerra. Eu tenho tantas pessoas queridas que a gente vai ficar bem junto. Onde quer que a gente esteja, a gente vai estar junto. E isso tem que ser a minha nova religião, é isso que tem que me guiar. Então, para cada brigadeiro que eu deixo de comer, para cada coxinha que eu deixo de comer, para cada joelho, você vai no bar, aí tem a coxinha, abaixo da coxinha tem o joelho, chama joelho porque fica debaixo da coxinha ali, e aquele enroladinho de presunto e queijo maravilhoso que tem um monte. Eu tô abrindo mão disso, para comer maçã. E 5 anos atrás, se eu escutasse alguém falando o que eu tô dizendo agora, eu falaria, vai tomar no seu cu, eu não vou deixar de comer o que eu gosto. E se você tá nessa vibe de comer tudo que você gosta, porque agora finalmente você tem grana e você ainda é jovem, então aproveite, viva a minha fase. Eu fiquei 15 anos, por que você não pode ficar 2? Aproveita. Só que saiba que em algum momento isso tem que parar, e que se você conseguir combater o açúcar da maneira como ele é te oferecido e te empurrado goela abaixo dentro da sociedade, você vai ter força para conseguir rejeitar muitas outras coisas, como por exemplo essa luta incansável por consumo, por poder de consumo, para você ter celulares, placas de vídeo, jogos cada vez melhores, cada vez mais fortes, que vão te dar vão te alienar e vão fazer com que você sinta que você é poderoso porque você é melhor do que seu amiguinho, quando na verdade não tem absolutamente diferença nenhuma do seu 14 Pro Max, do 15 Pro Max para o outro da Xiaomi que manda mensagem no WhatsApp. E essa medição de pau, de poder de processamento, de câmera, não é o que está fazendo feliz, porque imediatamente, quando você compra alguma coisa, imediatamente ela começa a perder valor, e ela só perde valor. E quando você chama alguém e fala assim, cara, eu não vou te levar numa churrascaria porque eu tô de dieta, mas se você quiser a gente racha um mamão. A gente toma uma água com gás. Ali pode existir uma conversa que não envenena o seu corpo com açúcar, mas que projeta uma imagem somente do encontro dessas duas bagagens. E pode haver um momento de exploração único ali do universo um do outro, e que vai gerar frutos únicos da conversa, da interação entre os dois. Eu estou há um bom tempo dando aulas online, então quando eu tenho uma conversa com o Luciano, quando eu tenho uma conversa com o Carlos, a gente chega num nível de não é concordância. Por exemplo, eu converso com o Lucas e a gente não concorda com absolutamente nada a respeito de partido político. Nada. Mas ainda assim, o conhecimento que a gente gera, a imagem que a gente gera, a gente fala, meu Deus, como é bom conseguir me enxergar pelos seus olhos, como é bom poder entender o que eu penso, porque eu estou tentando te explicar o que eu penso, como é bom ter essa interação, e essa interação ela é única e ela gera resultados únicos. E isso é muito mais precioso do que você comer um quindim. Porque, você encontrou o Luciano? Encontrei. O que vocês fizeram? A gente comeu um quindim ali no... O quindim ele é a justificativa do encontro dos dois. E a magia, ela é gratuita, porque você pode sentar no banco da praça e conversar com a pessoa. E por não estar sob efeito do açúcar, ter uma conversa muito mais tranquila. E essa tranquilidade pode te levar muito mais longe, porque o quindim faz você querer começar a pular logo depois que você come. E aí 2 horas depois te dá fome. Então,
esse cara, ele fez entender o quanto eu me acho por acreditar que eu manjo pra caralho de psicologia, que eu consegui resolver pra caralho a minha infância, quando na verdade você tem reflexos de crenças e repetições de ciclos, e esses ciclos, eles, muitas vezes, eles são tóxicos e mutilantes, e você precisa se libertar deles. E eu falei, cara, eu preciso mudar a minha relação com comida, eu preciso mudar os meus hábitos, e eu não posso ficar colocando a culpa do meu peso, eu não posso colocar a culpa do meu sedentarismo e da minha letargia numa madrasta que fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha para oferecer na época em que ela recebeu a missão de me criar. Eu não posso fazer isso. Eu já tenho 43 anos, eu não vou ficar me vitimizando pro resto da vida, senão eu vou perder toda a autoridade que eu tenho para reclamar de esquerdista. Doeu? Desculpa, foi de propósito. Você fica falando que sua vida é uma merda porque tem bilionário no mundo, porque é verdade. É porque a taxa de juros está muito alta, porque existe exploração do capital, porque o pouco da arrecadação de impostos que não é usado para enriquecer bilionário, dono de títulos da dívida pública, está sendo usado para lobby e para manutenção do mundo desgraçado do jeito que está. Você está certo em absolutamente tudo. E o que você está fazendo para se rebelar contra isso? Você está parado, reclamando do outro, achando que o dia que o Lula for eleito, tudo vai mudar. Parabéns. Sabe por que a carne está R$18? É por causa do Lula? Não. É porque caiu muito o preço dos insumos. Por quê? Porque a China parou de comprar. Gente, existem 1,2 bilhões de chineses. Nós somos 203 milhões de brasileiros. Para cada brasileiro que existe, existem 6 chineses. E lá também existe grande diferença social, grande diferença de poder aquisitivo. E lá pobre também não consegue comer carne todo dia. Pobre mesmo não consegue comer carne todo dia. Existem épocas em que a economia de lá vai bem e o pobre tem dinheiro de comprar carne, ele compra. Existem épocas em que a economia está mal, os caras não conseguem ganhar tanto dinheiro e aí eles não compram carne. Olha que interessante, hoje, se você não ganhar mais dinheiro do que o pobre chinês, você não compra carne. E é isso. Tem uma promoção de músculo aqui no mercado, do lado, a carne fresca, R$18 o quilo. Você fala, caralho, tá barato comparado com outras épocas. Por quê? Porque em outras épocas o milho, a soja estava mais caro, porque o abate estava em menor quantidade e essa carne estava sendo toda exportada. Por quê? Porque o cara estava com fome e ele estava com grana. Agora ele está com fome e não tem grana. Ele falou, não quero mais. Eu vou comer um refogado de repolho com um pouquinho de abóbora aqui. Aí o cara decidiu comer isso, a importação diminuiu no momento em que o preço das commodities também está mais baixo porque eles estão querendo alimentar menos o rebanho deles lá. Isso está fazendo com que temporariamente sobre muita carne no mercado aqui e aí a carne está barata. E você fala assim, nossa, o Lula é um bom presidente. É o caralho que o Lula é um bom presidente. Porque o dia que o negócio lá começar a ir um pouco melhor, os caras falaram, agora eu quero comprar carne, a carne vai para 47, 50 reais, a carne de segunda aqui, como já esteve há muito pouco tempo, e você vai falar, porra, também o Lula saiu e elegeram o outro que é discípulo bolsonarista agora, por isso que o mundo tá mal. E por não entender o mundo, ao invés de trabalhar para se rebelar contra essa merda que esse mundo é, e desenvolver a força que você precisa para sobreviver dentro dessa selva, você fica assinando procurações achando que o cara vai te salvar. E aí quando vem a desgraça, você aceita. Por quê? Porque você fala, é culpa do PT. Faz o L agora. Por isso que eu tô passando fome. Porque você não entende a complexidade do tamanho do mundo. Quem são quais são as forças que realmente têm impacto sobre a sua vida. Agora, do mesmo jeito que uma pessoa que nasceu numa seita que é prejudicial para a vida dela, e muitas vezes ela não pode sequer se rebelar, porque senão todos os outros da seita vão lá e matam por uma questão de honra e de temeridade a Deus. Muito tempo atrás você não podia dizer que, até pouco tempo atrás você não podia dizer que você não acreditava em Jesus, por exemplo. Agora, o que você faz quando não somente a religião das pessoas é distorcida, mas a dieta das pessoas também é? Porque tá todo mundo comendo açúcar, então a gente vai se ver, e aí a gente vai se ver na feira e vamos todo mundo comer um pastel. É maravilhoso comer um pastel, mas não pode ser todo dia. Pode ser todo dia. Então, esse cara, ele fala assim, a indústria do açúcar, ela tá fazendo o que dá mais dinheiro para ela. E você tem que sobreviver a isso. E tá absolutamente certo. Por quê? Porque muito tempo atrás,
Eu tava vendo um vídeo que viralizou no TikTok e o vídeo era assim: eu, meu marido e meu filho, ou meus dois filhos, não sei. Eu vou mostrar pra vocês como foi o nosso fim de semana. Aí a gente foi no shopping, porque esse tipo de vídeo agora tá na moda, né? Aí a gente foi lá e comeu um lanchinho. Aí aqueles combos de McDonald's ou Burger King ou algum desses. Aí depois a gente foi brincar no parquinho. Aí saiu do parquinho, aí a gente foi tomar um açaí. Aí a gente tomou um açaí e entrou no cinema. Aí saiu do cinema, bateu uma fominha, a gente foi comer mais um doce. Aí depois a gente entra no mercado, compra algumas coisas e no final faz um lanche antes de ir embora. Aí pega o Uber para ir para casa. Gente, estou passada, R$ 480. Só que, por que esse vídeo viralizou? Esse vídeo viralizou porque muita gente que assiste TikTok não tem R$ 480 para gastar no shopping no fim de semana. E o neurônio espelho dela, pelo mesmíssimo motivo que a gente assiste pornografia, eu não sei, assiste. Pelo, me... Pelo mesmo motivo que a gente assiste pornografia, a gente vê essa menina e fala: caralho, se eu tivesse R$ 500 eu fazia isso. Não, eu fazia outra coisa porque eu não sou burro. Mas olha, se eu tivesse R$ 500 sobrando, era isso aqui que eu ia fazer. Aí, pelo seu neurônio espelho, você imagina como que é ir ao shopping, comer 2 vezes no fast food, comer um açaí, comer um bolo num período de 7 horas. E esse cara, ele fala, você come açúcar, ele dispara glicose no sangue, a hora que esse nível começa a cair, dispara a fome. Então quando você come antes de ir pro cinema, você fica 2 horas lá dentro, a hora que você sai com fome. Ah, mas eu comi um combo do McDonald's. O Burger King tá ali te esperando. Agora, se você fosse ao shopping, imagina um mundo sem propaganda. É difícil de imaginar. Imagina um mundo sem religiões. Olha a importância de John Lennon, além de Sinéad O'Connor. Olha a importância de John Lennon quando ele fala assim: imagine um mundo sem religiões. Você consegue imaginar Israel e Palestina sem religiões? Talvez eles encontrariam um outro motivo para se matar, mas talvez seria mais legítimo. Em Israel e Palestina, um podia olhar para o outro e falar assim: é o seguinte, tem 1 milhão de pessoas aqui, comida para 500 mil, então a gente vai sair no soco e os 500 mil que sobrar come. Fechou? Fechou. É mais digno do que falar assim: escuta, essa galera, essa terra aqui é minha porque Deus me deu. Não, Deus deu pra mim, então vamos ver quem que é o Deus de verdade. Aí vai um monte de gente iludida achando que tá lutando por Deus para ir pro paraíso e não porque não tem comida para todo mundo. Porque se você deixar 1 milhão de pessoas pensando como dividir os recursos, eles podem pensar: e se a gente jogar água e fizer um cozido? A gente vai comer menos, mas dá pra todo mundo sobreviver. Vamos só parar de ter filho? Mas não. Cada lado, cada estado está falando assim: crescei-vos e multiplicai-vos, porque precisamos de soldado para matar o inimigo. Agora, o que aconteceria se você não tivesse essa indústria alimentícia e você saísse, por exemplo, 10 da manhã da sua casa depois de um café da manhã e fosse pro shopping lá pelas 2 da tarde, você quisesse se alimentar. Aí você vê um restaurante que vende 1 colher de arroz, 2 colheres de feijão, uma peça média ou grande de carne e muita salada, tipo rúcula, repolho, alface, todas as folhas que você gosta, com um pouquinho de tomate, e água, por que não? Com limão e uma gotinha, meia gota de adoçante no calor é gostoso. Quanto você pagaria por isso? Se esse cara te cobra R$ 95 por 1 colher de arroz, 2 de feijão, um pedaço de carne e um monte de salada de alface e rúcula, você pagaria R$ 95 por isso? Não. Por quê? Porque em casa você faz por 10. Por menos de 10. Então você fala: não, cara, frango eu como na minha casa, por que eu vou pagar caro aqui? E o McDonald's, ele tem aquele molho que só eles sabem fazer, né? 2 hambúrgueres ridículos, alface, queijo, molho especial e toda a propaganda e o Ronald McDonald's e aquela batata. Isso é o que faz o negócio ter valor. Aí você come lixo e paga uma fortuna e fala: me diverti pra caralho. Porque aí depois eu ainda fui na Copenhagen e comi um chocolate que eu paguei caro também e que daqui 2 horas vai me dar fome. Então eu migrei para uma dieta e a gente não tá aqui para falar de dieta, mas esse cara, ele fala maravilhosamente que você não tem que pegar uma dieta do influencer mais bombado, mais marombado e mais neri que existe. Você tem que você tem que pegar aquilo que faz sentido para você.
E uma dieta maravilhosa com pimentão não funcionaria para mim. Uma dieta onde eu tenho que sentir fome não funcionaria para mim. Por quê? Porque eu tenho distúrbios alimentares ligados a gatilhos emocionais. E para mim uma dieta que vai fazer eu sentir fome e que vai fazer eu pensar em comida, ela vai me destruir. E eu sei que ela não vai durar muito. Aí Juninho, o mesmo Juninho que a gente tá salvando, e que se a gente salvar o Juninho, a gente salva o mundo, pelo menos o meu. Juninho, com 1 ano de educação física, ele fala, cara, é o seguinte, você não pode passar fome, você pode comer salada à vontade, você tem que ter um dia de folga. Olha que foda isso. Você tem que ter um dia de folga, mesmo que você não queira. Você respeitou a dieta de segunda a sábado. No domingo, você não tá com vontade de comer doce, mas você tem que comer as coisas que você tem vontade de comer, geralmente. Por quê? Porque aí você não vai ficar obcecado por comida. Esse negócio de você não vai ficar obcecado por comida é fantástico, porque tem dieta que você passa 2 meses sem comer o seu doce favorito e chega uma hora que você fala, cara, já perdi o peso que eu tinha que perder e agora não quero mais não. Aí você come aquele doce pelos últimos 2, 3 meses e aí você ganha todo o peso de volta. Então essa compreensão de que você vai fazer um negócio pro resto da sua vida e que você não vai se submeter mais à indústria alimentícia que está te empurrando açúcar o tempo inteiro, e eles te empurram açúcar basicamente porque você sente fome em 2 horas, é muito rápido. Aí você come um monte de carboidrato. O que o carboidrato vira sem que ele é digerido? O carboidrato ele é digerido muito mais fácil do que a proteína da carne, e quando ele é digerido, o que ele vira? Açúcar. Então quando você come um chocolate, você compra fome para daqui 2 horas. Quando você come um onigiri, você compra fome para daqui 2 horas e meia. Então sexta-feira é dia de pastel, eu passo na frente do pastel para ir para academia e falo, eu quero sentir fome daqui a pouco, e eu quero o mal-estar que essa gordura toda vai me fazer agora, ou eu vou me manter fiel à minha dieta. Ah, mas eu não posso passar fome. Então eu descubro as coisas que eu gosto, e além das refeições normais que eu tenho, como eu fico acordado muito de madrugada, como às vezes eu acordo muito cedo e já levanto para estudar, eu fui atrás das coisas que vão impedir que eu sinta fome. E olha que interessante, é coisa que a hora que você vê, você bate o olho e você fala, não quero gastar dinheiro com isso, não quero comprar. Mas a quantidade de dinheiro que eu estou economizando com doce e com junk food tá me deixando rico. É assim, assustador que pensar que, tipo, umas 3 vezes por semana eu acordava antes da lar, ia pra padaria, comprava uns bolinhos e gastava 15, 18, 20 reais num café da manhã que basicamente tinha açúcar e gordura. Era só isso que tinha. E eu comia e me deixava com fome. Aí depois, quando eu voltava pra casa, às vezes eu ia tomar café da manhã. E aí agora eu tenho o hábito de, depois da academia, passar lá, comprar um potinho de iogurte, 1 litro de leite. Eu não sei que mágica que a Lari faz que vira 1 litro de iogurte aquilo. E passo no cara que vem do Ceasa, daqui da região, do mercado municipal, das coisas que vêm da cooperativa, que é maravilhoso saber onde a comida está sendo plantada, de onde ela está vindo. É maravilhoso você ter conexão com a origem da comida que você come. Então o produtor ele faz aveia, vai lá para Itabaiana vem direto para o mercadinho aqui do lado. Eu vou lá e compro a granel. Aí eu compro 1 quilo de aveia por R$19, o negócio dura o mês inteiro. Um iogurte que me leva quase a semana inteira para consumir o litro que ela faz. E se eu for dividir o custo, ele é ridículo. E o bem que ele me faz para a saúde de tomar um iogurte natural com aveia, que é uma coisa que eu gosto, se fosse pimentão não serviria para mim. Serve para você que odeia iogurte natural e que odeia aveia? Claro que não. E é por isso que a gente tem que escutar esse cara, que a gente tem que parar de buscar a dieta que funciona para o outro e pensar na dieta que funciona para você. E não tem a ver só com caloria, tem a ver com memórias afetivas. Tem a ver com o gosto que determinada coisa tem. E olha que interessante, eu tinha um amigo na minha infância e pré-adolescência, que é o Paulo, e de vez em quando eu passava na casa dele para não ter que ficar na minha casa, e de lá a gente ia para a biblioteca, ou falava que ia para a biblioteca e ficava brincando na rua. E era muito comum eu já ter comido e chegar na casa dele e a mãe dele fazer o café da manhã que geralmente eles faziam, e era esse um iogurte natural com aveia. É uma comida que eu comia somente quando eu ia na casa dele e me traz memórias afetivas muito boas daquela época. E eu nunca gostei desse negócio ao ponto de eu querer fazer na minha casa, nunca gostei ao ponto de querer comprar para comer,
Mas agora eu percebo que para evitar a coxinha e o pastel e para evitar a refeição à noite, quando eu faço isso, não é uma coisa deliciosa, mas é uma coisa reconfortante que me traz boas memórias e que me sustenta. E é claro, eu não vou ficar comendo só isso na minha vida. Eu gosto de um monte de outras frutas que substituem refeições. E olha a mágica, quando você acostuma... Lembra da história da falsa diabetes que eu tive com 22 anos? Quando você acostuma o seu organismo com o nível de açúcar muito baixo, ele se mantém ali. Nunca na minha vida eu achei que uma maçã seria uma refeição. Nunca. Isso para mim sempre foi ridículo, sempre foi alguma coisa não da minha natureza, porque se eu como um quindim e depois eu como uma maçã, era a mesma coisa de não ter comido nada. O gosto dela é ruim, porque não é doce, e não sustenta e vira água no seu corpo e ocupa espaço de uma coisa que poderia ter sido uma paçoquinha, que seria muito mais prazerosa e melhor. Por quê? Porque se você come uma coisa muito doce e depois come uma maçã, você não vai sentir gosto doce nenhuma nela. Como eu acostumei o meu organismo a ficar com pouco açúcar no sangue, quando eu como uma maçã, eu sinto o sabor doce e olha que surpreendente, ela me sustenta. Por quê? Porque eu não estou com ciclos de fome a cada 2 horas e eu tive uma refeição rica em fibra e proteína algumas horas antes, então eu aguento ficar algumas horas a mais. O shopping, se ele te vendesse essa refeição por R$ 10, você poderia passear mais 4 ou 5 horas sem sentir a necessidade de comer mais nada. Sabe o que aconteceria com todas aquelas lojas da praça de alimentação? E todas as lojas de doce e todos os cafés ao redor de todo o shopping? Muito provavelmente eles faliriam. Porque a graça da casa do pão de queijo é te levar para o McDonald's depois. A graça do McDonald's é te levar para Baskin Robbins depois. Nossa, viajei, né? Baskin Robbins é no Japão. Como que é aqui? Enfim, para sorveteria gourmet depois. E aí você fica passando de lugar em lugar e aí você fica com aquele mal-estar, indo passando mal para o seu carro e aí você tem dificuldade de sentar e dificuldade de ficar parado. E isso a gente soma com a parte de academia, só que aí eu não vou falar agora, porque o negócio vai ficar muito longo. Eu troquei caminhadas de mais de 1 hora todos os dias, para 35 minutos, 3 vezes por semana. Minha vida tá maravilhosa. Não faça cardio. Não faça cardio se você for um gordo granudo que nem eu. 104 quilos sem massa muscular, você não vai ficar andando. Por quê? Porque você vai ativar o metabolismo. Se você não estiver fazendo dieta, você vai comer muito mais. Talvez você engorde por comer muito mais, porque o seu metabolismo está ativado por muita caminhada. E você pode estar comprando problemas de saúde que vão te levar a sérias consequências se você não descobrir isso em tempo. Se você não tiver dengue e não for para o hospital fazer um check-up completo, você talvez não descubra as hérnias que você arrumou porque você ficou andando sem condicionar o seu corpo para isso e sem mudar a sua alimentação. O problema é que, assim, do mesmo jeito que, cara, é muito difícil andar em qualquer subúrbio brasileiro sem ir pra igreja, porque você fala pra pessoa assim, o que você vai fazer? Eu vou pra igreja. Você vai fazer o quê? Eu vou pra igreja. Você vai fazer o quê? Eu tenho culto. Você fala, porra, como eu tô sozinho, parece que só eu vou ser destruído, acho que eu vou jogar. Aí você cai numa comunidade do monte de gordo granudo que fica falando, vou pegar pizza aqui, vou buscar coquinha. E todo mundo num estilo de vida que você fala, não, é normal isso, e não é normal. Não é normal. Quando você assiste o Into the Wild, que é o Aragorn criando os filhos dele no meio do mato, quando ele pega os filhos e leva pra... Aquilo também não é normal, não. Mas quando ele leva os filhos pra cidade, eles falam, cara, é todo mundo gordo. E todo mundo come muito. E tudo que eles comem é muito calórico. Sim, só que quando você vive todos os dias nessa sociedade, você começa a achar normal. Então, do mesmo jeito que quando eu quero fazer uma caminhada saudável, eu vou passando na frente do monte de igreja, não é o caso aqui, né? Mas é o caso na maioria dos bairros do Brasil, hoje em dia. Se você sai e tem que resistir a não entrar num monte de igreja aberta e num monte de bar aberto, por quê? Porque você é uma pessoa que não bebe e não paga dízimo, considere estender isso. Não precisa entrar para a seita de Fausto. A seita que dói menos. Você não precisa se converter. Mas considere olhar para todas as docerias, todas essas lojas, enxergar como poluição. E aí vai chegar uma hora que você vai olhar para um doce e você realmente vai ter vontade de comer. E aí você fala assim, eu volto aqui no domingo. E aí para chegar domingo, e você fala, cara, eu tenho um dia de recompensa, eu não vou naquele lá não, porque tem um outro que eu tô com mais vontade de comer. Então você vai passando
entre aspas, vontade a semana inteira. E essa vontade vai te dar finalmente a recompensa, que é de todas as coisas que existem, que são muito gostosas e muito doces, eu vou escolher a que mais me dá vontade. E a satisfação desse doce, ela vai te permitir passar mais uma semana inteira sem ficar obcecado por comida. Por quê? Porque o seu estado normal é geralmente privado de açúcar, como éramos quando caçávamos mamutos. Não vinha açúcar nessa facilidade, não vinha açúcar nessa facilidade toda. Então, lembra que eu vim com um ditado chinês há muito pouco tempo atrás, que virou meu status no Facebook? Então, o Tao, ou seja, a sua natureza, a sua caminhada, ela persegue o Shizen, né? Em japonês é Shizen e em chinês eu esqueci agora. É o ditado que regra a minha vida, tá no meu status de WhatsApp e eu não sei pronunciar a porra da letra, mas é Shizen, deve ser Ziran. O seu Tao, a sua caminhada, a sua natureza, ela persegue a sua essência, ela persegue a natureza, aquilo que é natural. Não é natural ficar sentado 20 horas por dia na frente do PC. Não é natural ficar se entupindo de açúcar a cada 2 horas. Não é natural ficar recebendo notícia do mundo inteiro e achando que você é obrigado a consumir, a digerir e a saber discorrer sobre tudo o que acontece. Não é natural você ficar trabalhando muito para ter dinheiro para comprar uma coisa que nem lançou ainda, mas que quando lançar você quer ter, porque senão você vai ser visto como uma pessoa que não comprou o negócio no dia do lançamento. Isso não é natural. Encontrar uma pessoa para tomar água e comer metade de uma fruta e conversar com ela por 2 horas, talvez seja natural. E fazer a caminhada com ela e não na academia, e fazer a caminhada para o mercado de caminho mais gostosinho que tem para chegar lá, para comprar uma fruta e voltar para casa e comer, talvez tenha muito mais de humanidade nisso do que em todas as outras drogas e felicidades sintéticas que a gente está arrumando. Então, em essência, a nossa seita, ela diz muito sobre, não sobre aquilo que você precisa ter na sua vida, mas as coisas das quais você precisa se livrar. Então, o primeiro pilar que a gente tem é o açúcar, e é o primeiro que a gente tem que remover. São 3. Toda seita fala assim, você precisa ter isso porque senão você não vai ser salvo. Eu tô falando, você precisa tirar umas coisas aqui. Fiquem tranquilos que sexo não é um pilar. Mas tem coisas que você precisa tirar da sua vida. E o que vai cair? Essa escravidão da sociedade moderna, que te mantém numa eterna corrida de ratos. Você não precisa nem ficar rico se você não for escravizado pelo consumo de coisas que você não precisa. A gente vai falar bastante sobre isso. Do fundo do coração, esse é um depoimento do quanto essas transformações estão fazendo bem para minha vida, e se você puder se inspirar para mudar a sua vida do seu jeito, se você conseguir fundar a sua própria seita e desse jeito viver melhor e mais feliz e conseguir tolerar melhor o mundo que a gente vive, a minha missão aqui já vai estar mais do que realizada. Espero que seja útil, do fundo do coração, e um grande abraço.